Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano e um dos meus favoritos. João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife no ano de 1920 e morreu no Rio de Janeiro em outubro de 1999. João Cabral foi poeta e diplomata brasileiro e um poeta que se caracteriza pelo rigor estético, com poemas avessos, aquele caráter confessional que a gente geralmente atrela aí à poesia. E esse traço, essas características da poética de João Cabral, por si só garantiriam um vídeo interessante, uma vez que ele inaugura uma maneira diferente, uma maneira nova de fazer poesia na literatura brasileira. A poesia que eu escolhi para ler aqui hoje se chama Uma Ouriça e foi publicada no livro Educação pela Pedra, de 1966. Trata-se de um livro que aborda de maneira peculiar e dura os dados do mundo. É um livro muito interessante, também um dos meus favoritos do escritor. Uma Ouriça é um poema bastante intrigante, pelo menos para mim é um poema intrigante, tanto é que eu já fiz até trabalhos sobre ele, já publiquei artigos sobre ele. É um poema que eu gosto muito e que se caracteriza pela escolha precisa das palavras, pelas construções sintáticas elaboradas, pela sofisticação na exposição lógica da linguagem. É um poema, enfim, muito interessante, muito curioso. Eu vou disponibilizar para vocês em tela para que vocês acompanhem e depois eu faço alguns breves comentários. Vamos a ele. Uma Ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multiespinhenta, e esfera e espinho se ouriça à espera, mas não passiva como ouriço na loca, nem só defensiva como se eriça o gato, sim agressiva como jamais o ouriço, do agressivo capaz de bote, de salto, não de salto para trás como o gato, daquele capaz do salto para o assalto. 2. Se o de longe lhe chega em de longe, de esfera aos espinhos ela se desouriça, reconverte, o metal hermético e armado na carne de antes côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Veja, uma ouriça é formado por 2 estrofes com 10 e 6 versos, respectivamente. As 2 estrofes são iniciadas por versos de teor condicional. Veja, se o de longe esboça lhe chegar perto, se o de longe lhe chega em de longe, esses 2 versos sugerem, respectivamente, uma espécie, um tipo de abordagem para com esse ser. São 2 maneiras distintas de abordagem por parte do de longe para com a ouriça. Veja ainda que uma ouriça, o título do poema, designa no feminino um ser a que costumamos nos referir no masculino. A gente geralmente fala o ouriço, não a ouriça. Então isso causa uma estranheza. Então a gente tem aí, primeiro, um poema com 2 estrofes. As 2 estrofes são iniciadas por versos de teor condicional, mostram 2 abordagens diferentes para com relação a esse ser que nos é apresentado como uma ouriça. Bom, voltando aos versos iniciais, vemos que eles mostram, evidenciam diferentes atitudes de aproximação
da ouriça e que essas atitudes são acompanhadas de duas diferentes reações da ouriça frente à aproximação. Uma dessas reações está na primeira estrofe e a outra reação está na segunda estrofe. O verbo esboça aponta para uma abordagem desse ser que denota certa ameaça na aproximação. Esse tom é corroborado, digamos assim, pela própria camada sonora do signo e pelo fato de a palavra ser paroxítona, deixando em evidência o ímpeto ameaçador por meio do O, do esboça. Já o verso que abre a segunda estrofe, nele os vocábulos chega, em, de longe, apontam para uma aproximação cuidadosa, cautelosa, portanto diferente, distante da ameaça impulsiva anterior, caracterizada pelo esboça. Chega confere o sentido de avizinhar-se, mostrando cuidado dessa aproximação, de longe, entre parênteses. Na primeira estrofe, a ouriça, um ser constituído pela linguagem, é arisca, o que é expresso por seu eriçamento instantâneo e pela montagem de uma espécie de estrutura de defesa e resguardo. Se fecha, convexo, integral de esfera. As palavras, além de denotarem no plano do significado o ato de fechar, fecha, convexo, esfera, no plano do significante, elas apresentam um movimento sonoro que se marca pela introversão. Esse retraimento da ouriça é caracterizado pela presença do fonema O, longe, esboça, perto, convexo, quer dizer, são sons fechados. E os parênteses, por sua vez, performatizam, eles mostram a própria configuração da esfera. A partir do terceiro verso, esse ser se eriça por meio dos sons agudos de E e I. Veja, se eriça belic multiespinhenta. Então, esse eriçamento, ele é visualmente perceptível pelos Is. A segunda estrofe mostra uma desmontagem da estrutura de defesa. O verso inicial, se o de longe lhe chega em de longe, mostra por meio do monossílabo átono em e do de longe o processo de desarme desse ser. Assim, o que era hermético passa a ser propício, o que era convexo passa a ser côncavo e o que era agressão torna-se abraço. Trata-se de uma poesia que chama a atenção pela sofisticação e singularidade da poética de João Cabral, peculiar àqueles que se tornam nossos grandes escritores. Se você gostou dessa poesia e quer ter contato com uma análise mais cuidadosa, mais detalhada desse texto, eu publiquei um artigo em Portugal já há alguns anos e que você encontra facilmente na internet. Então lá eu vou verso por verso analisando e discutindo a escolha das palavras, dos sons, enfim. Trata-se a imagem em uma ouriça, publicado na revista Forma Breve de Portugal. Até o nosso próximo encontro. Se gostou, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal.